Seja bem-vindo à segunda edição da Meia Maratona de Braga, uma das provas que tem potencial de enorme crescimento em Portugal, estreada no ano de 2016, aqui a ter mais uma edição, neste cenário magnífico do centro da Braga Augusta, da magnífica capital do Minho, em plano de fundo o Hotel Meliá, onde se procedeu à conferência de imprensa de lançamento desta competição, que de facto aconteceu em condições climatéricas não totalmente correspondentes com aquilo que se esperava para o grande evento que se perspectivava. Vemos aqui a apresentação da competição, a professora Sameira Araújo, vereadora do Desporto na Câmara Municipal de Braga, a mais famosa técnica portuguesa de atletismo de todos os tempos, perante uma audiência que incluía atletas e responsáveis tanto dos patrocinadores como da própria Câmara Municipal de Braga. Por parte da BM Car, um dos patrocinadores, o Dr. José Teixeira, também usado a palavra, aqui com Carla Salomé Rocha e José Moreira muito atentos. Depois Paulo Trigo, representante da Caravela Seguros, também a usar da palavra, em termos técnicos, organização da Run Porto, com todo o seu know-how colocado ao serviço de Braga e da sua meia maratona. Aliás, uma de 3 provas que tem importante participação da Run Porto em Braga, ou seja, a partir dos tempos correntes, a Corrida de São João, a meia maratona e a São Silvestre de Braga. Finalmente, Ricardo Rio, presidente da Edilidade Bracarense, a usar da palavra, uma prova em que ele nunca deixa de estar presente, aliás, como outras provas de atletismo na sua cidade, e em que mais uma vez viria a ser o autor do tiro de partida. Meia maratona ou caminhada? Meia maratona. Qual é o objetivo? É mesmo chegar à meta? Chegar à meta. Dentro das 3 horas consegui chegar à meta. Quantas vezes é que já fez isto? Meia maratona é a primeira vez. Mas já fiz corridas de 10 e 15 km. É a primeira vez, não está muito sol, vai correr bem? Vai ser fantástico. Com esta chuva e com este vento. Nós gostamos muito de correr. Aí eu cá vim a comer. Temos só. Pronto, também. E o que é que vão fazer? Caminhada ou meia maratona? Meia maratona, nós somos maratonistas e meia maratonista. Então já não é a primeira. Não, já não é a primeira vez. E o que é que esperam desta maratona? Fazer um bom tempo, toda a gente chegar impecável ao fim, para depois podermos ir comemorar, almoçar e conviver saudavelmente. Temos aqui colegas com 20, 30 meias maratonas. Eu hoje completo 20 meias maratonas aqui em Braga. 20. Em que faço 3 em 28 dias. Para quem está no sofá, é coisa fácil? É fácil, desde que nós treinemos todos os dias, ou quase todos os dias. E qual é o objetivo hoje? Unicamente ser feliz, mais nada. Porquê é que veio? Para correr. Foi meia maratona, portanto. Sim, meia maratona, sem dúvida. E os colegas, porquê é que vieram? Viemos comer, só viemos almoçar. Viemos almoçar, mas vamos fazer 21 km antes. 21 km. Sim, exatamente. É para compensar. Nosso objetivo é mesmo participar, divertir-nos, queimar um bocadinho de calorias também e basicamente é isso. E viver um bocadinho o espírito que se cria aqui nessas corridas, que é fantástico. Eu vou caminhar. 6 km. 6 km, podia ser 10, 11, 12. Está preparada? Preparadíssima. Então não. E este frio? Este frio não faz mal a ninguém, a gente agasalha a cuca. Está-se bem. Quem anda por gosto não cansa, nunca ouviu dizer. A gente geralmente anda sempre por gosto, não cansa, vai-se a todas. Por exemplo, para dia 26 vamos para Lousada, para a do Carnaval. Quando comecei a treinar chamava-me maluco, no meu tempo. Agora vejo centenas e centenas de pessoas a correr e muitos para caminhar, não é? Não podem correr, que fazem caminhada. Portanto, é salutar, é bom. Ainda bem que temos muita gente a participar. Momentos que precederam a partida desta segunda meia maratona de Braga, 21.097 metros para a corrida propriamente dita, incluindo a elite de participantes, mini/caminhada com 6 km de extensão. De facto, foi essa a vertente mais popular, aquela que se manifestou mais afetada também pelas condições de tempo difíceis que se fizeram sentir. Vamos vendo aqui, entretanto, Elizabeth Lopes, uma das participantes, veterana já no escalão de mais de 40 anos, de costas Doroteia Peixoto, uma das favoritas para a competição no lado feminino, mas de facto com chuva forte desde a madrugada e depois a prolongar-se ao longo da manhã, tempo bastante fresco, muitas das pessoas que estariam para a caminhada sentiram-se um pouco desmobilizadas. Temos aqui Nicodemos Biwott, do Quénia, um atleta que procura relançar a sua carreira, veterano de 36 anos de idade, que decidiu competir em Braga e fê-lo em bom plano. Agora, Doroteia Peixoto, acompanhada de Filomena Costa e de Manuel Mendes, o atleta
que se sagrou medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos do Rio na maratona. A professora Sâmara Araújo, entretanto, também a dar a sua visão da prova, ela que curiosamente até começou no Sporting Clube de Braga, não como especializada apenas em meio fundo e fundo, mas as necessidades na altura levaram-na a ficar sobretudo com essa vertente do atletismo, na qual se notabilizou e trouxe para a ribalta mundial muitíssimas atletas de valia. E uma delas, por exemplo, estava aqui, também presente mais uma vez, Albertina Machado, que esteve a assistir à prova. Albertina Machado, que tem uma filha já campeã nacional nos escalões jovens no corta-mato. Ricardo Rio, presidente da Idealidade Bracarense, cá estava para dar a partida para a competição, eis o arranque para os 21.097 metros e meio, como se costuma dizer, um pequeno pormenor que dita a distância exata da meia maratona. Dois atletas do Sporting Clube de Portugal em evidência logo neste grupo de partida, forçosamente, Rui Pedro Silva mais ao centro e depois José Moreira, que estava um bocadinho mais à direita, e o grupo de atletas a espalhar-se rapidamente na frente da prova, onde alguns dos candidatos iam marcando rapidamente o ritmo. Keniano Biwott pelo lado de fora, Keniano que detém um dos melhores recordes pessoais de todos os presentes nesta prova, com 63 minutos e 51 segundos. De facto, em termos de participantes, só Rui Pedro Silva tem uma marca pessoal superior na meia maratona. O próprio José Moreira, alguns segundinhos mais no que respeita a máximo pessoal. É evidente que a questão dos máximos pessoais pode valer muita coisa ou não. No caso do Nicodemos Biwott e em relação a cada prova concreta, o atleta keniano vinha aqui fazer um relançamento da sua carreira, de facto depois de uma forte participação em provas italianas no final da década passada e no início da corrente década. Entre outros grandes nomes presentes nesta prova, tínhamos Filomena Costa, no lado feminino, a correr só em ritmo de treino, portanto não se preocupando com a questão da vitória. Nos homens, favoritismo repartido entre José Moreira, Rui Pedro Silva, Nicodemos Biwott, o keniano Bruno Silva, que estava também aqui. Fundamentalmente estes 4 atletas. No lado feminino, clara prevalência, teórica pelo menos, para a disputa entre Carla Salomé Rocha e Doroteia Peixoto. E aqui vemos o lote final dos participantes na meia maratona a escoar-se numa prova em que se previa poder-se ter cerca de 3.000 participantes. Na verdade, as condições de tempo acabaram por inviabilizar esse recorde da competição. Agora o que é certo é que a meia maratona de Braga tem, para além de todos os outros aspectos envolventes, como temos aqui o Bom Jesus em plano de fundo, por exemplo, e esse é um dos aspectos envolventes importantes, tem, para além da questão cénica, um potencial enorme de crescimento, e certamente iremos ver esta prova fazer isso mesmo nos anos que vêm. Sendo certo também que a decisão tomada na sequência desta competição aponta para uma mudança de data para o ano que vem e que deverá fixar-se durante o mês de março. Partida da caminhada com 6 km de extensão, esta sim uma prova que foi bastante dizimada em termos de participação e para atletas já inscritos, atletas e pessoas de todas as condições, já com a inscrição perfeita, viram-se constrangidos a ficar em casa, dado que o dia não foi animador nos primórdios. E para as pessoas que não são de alta competição, de facto, ou da competição média, o vento e o frio eram uma nota importante, já que a temperatura estava situada nos 12 graus no arranque da prova. Para a alta competição não é de facto uma má temperatura, esta que se fazia aqui sentir para os líderes da corrida. Bruno Silva, aqui de azul claro, atleta do Águias de Alvelos, José Moreira a seu lado, depois o número 672, João Antunes, do Salvador do Campo, Mihail Lalev, o búlgaro do Sporting de Braga, estava aqui de parmeio, visível com o emblema dos arsenalistas, e claro, Rui Pedro Silva neste grupo da frente. A priori, Rui Pedro não contava com um resultado muito forte, foi isso que ele confessou, e depois de um período inicial em que ele foi estando na cabeça do pelotão, viria a atrasar-se já mais para diante, parecendo aí tudo mais ou menos perdido para o atleta que representa o Sporting Clube de Portugal, numa fase adiantada da carreira, já que ele nasceu em 1981, e depois de passar por importantes clubes no meio fundo e fundo português, nomeadamente o Maratona, mas também o Sport Lisboa e Benfica, foram clubes que tiveram o concurso de Rui Pedro Silva. O pelotão que espraiou-se rapidamente na cabeça da prova, mas voltando ao Rui Pedro, ele que vinha de facto de uma época muito complicada, não impediu isso de estar no Rio de Janeiro, foi um processo difícil a chegada ao Rio, muito atribulado mesmo. Aí as coisas correram francamente mal para Rui Pedro Silva e para a maratona masculina portuguesa em geral, tendo finalizado no 123º. Depois Rui Pedro a regressar na Family Race da Maratona do Porto, ainda num plano de andamento muito moderado, diremos assim.
Não era muito moderado o andamento da Carla Salomé Rocha neste início de prova em que ela tomou largamente o comando da meia maratona feminina. Carla Salomé, que nasceu a 25 de abril, e neste caso do ano de 1990, esta sim com o ano de 2016, verdadeiramente brilhante, em que as grandes expectativas que tinha foram praticamente cumpridas, sobretudo a presença nos campeonatos da Europa e nos Jogos Olímpicos na sua melhor distância, que é de 10 mil metros. Doroteia Peixoto estava neste grupo que incluía vários atletas masculinos e que incluía também o Manuel Mendes, atleta do Vitória de Guimarães, medalhado de bronze na Maratona Paralímpica do Rio de Janeiro. Este é um panorama magnífico em que a prova se disputa, tendo havido um pequeno rearranjo do percurso que o tornou praticamente plano na sua totalidade, tornando-o mais apto ainda para vir a permitir a obtenção de grandes resultados cronométricos nas próximas edições, se bem que nesta que estamos a seguir, a segunda apenas, os recordes da prova tenham sido também batidos. Talvez não pela margem que pudesse esperar, pelo menos no lado masculino, mas efetivamente foram feitas as melhores marcas da meia maratona de Braga. Nicodemos Biota manter-se aqui colado à frente da prova, ele que ganhou várias maratonas e meias maratonas em Itália nesses anos do final da década passada e início da atual. Foi segundo, por exemplo, na maratona de Podgorica, aí neste caso na Eslovénia, em outubro de 2010, mas ganhou maratonas em Pescara, em Livorno, em Itália, terceiro também na maratona de Reggio Emília, isto tudo entre os anos de 2009 e 2011, para um homem que tem nessa distância um recorde pessoal de 2 horas, 14 minutos e 59 segundos. Que vem precisamente da Maratona de Reggio Emília, disputada em dezembro de 2011. Mihail Lalev também já se virou para a maratona, este atleta búlgaro do Sporting de Braga, correu com sucesso a Maratona de Badajoz em 13 de março do ano passado, fazendo 2 horas, 29 minutos e 13 segundos. É um atleta habituado às provas populares aqui na região de Braga e também aquelas que se disputam sobre a égide da RAN Porto. Nas imagens, Paulo Moraes, do Águias da Misericórdia, a seguir aqui neste grupo de atletas na perseguição à frente da prova, mas já há alguma distância evidente, portanto atletas que aqui apontavam para um lugar no top 15 como melhor possibilidade. Ricardo Val, do Sporting de Braga, liderando o grupo onde está Carla Salomé, o grupo que era quase todo masculino, como se vê. Carla Salomé, que entretanto acabou por não estar presente nos campeonatos nacionais de estrada, porque se encontrava um pouco lesionada, mudou este ano das cores do Benfica para individual, depois de ter sido já atleta do Sporting. O clube original, o Ferreira de Zézaro, para Carla Salomé Rocha, que de facto se iniciou sobretudo na alta competição pela prova de 3 mil metros com obstáculos. Doroteia Peixoto, esta é uma atleta com muita credencial e muita prova feita na meia maratona e já se virou para a maratona, onde o ano passado estabeleceu um novo recorde pessoal em Sevilha, em janeiro, fazendo 2 horas 36 minutos e 1 segundo, mas sobretudo para Doroteia Peixoto, grande evidência ao ser a vencedora da etapa canadiana da Wings for Life, corrida a meio do ano de 2016, neste caso específico, mas uma vitória que mostrou ser uma atleta hiper resistente. Mais atrás, Vanessa Carvalho, agora no Sporting de Braga, para esta temporada, e Filomena Costa. Esta é uma maratonista muitíssimo cotada, não esteve nos Jogos, no meio daquela polémica que se falou muito em Portugal durante a temporada atlética passada, porque havia demasiadas atletas para apenas 3 vagas. E aqui uma das veteranas, veteraníssima mesmo, diremos, do panorama do meio fundo português, Lucinda Moreiras, já fez muitas maratonas e meias maratonas e, sobretudo, mais recentemente, foi 7ª na São Silvestre de Braga e 5ª na corrida António Leitão, em Espinho, a 9 de outubro de 2016. É a segunda vez que a Caravela patrocina a meia maratona daqui de Braga. O São Pedro hoje nos ajudou muito, mas no final do dia, no cômputo global, o saldo é muito positivo. Tiveram aqui milhares de atletas, milhares de caminheiros. Pronto, esses foram talvez os que desistiram mais depressa, mas eu também era caminheiro, também com a chuva, também desisti. Mas no final do dia bateu-se o recorde da prova e é um prazer ver aqui em Braga milhares de atletas, milhares de pessoas a assistirem aqui a esta prova do atletismo, que ainda não é uma tradição que ainda é o segundo ano, mas vamos fazer tudo para considerar aqui o atletismo em Braga, ajudar a Câmara, ajudar a RAN Porto, para no final do dia trazer aqui mais uma alegria à Câmara de Braga. Mais uma vez, embora desta vez com o São Pedro a contrariar-nos um bocadinho, a dar aqui uma chuva, mas não deixa de tirar o brilhantismo a estas provas e a alegria que é as pessoas a participarem. Aproveitamos desta vez para divulgar o novo Série 5 e o novo Mini Countryman e mostrar lá a cidade,
neste ambiente de festa que foi mais uma corrida, mais uma meia maratona de Braga. De novo a ação aqui nas ruas de Braga, por agora não visíveis os atletas que estavam espalhados junto a este edifício Primavera, de facto já muito conhecido em Braga, obviamente, e em todo o país. Atletas espalhados num dia que ameaçou sempre chuva. Houve períodos em que não choveu de facto, foi uma bênção para os participantes em termos gerais, se bem que para a corrida de longa distância um pouco de chuva não seja, no que respeita às provas de estrada, algo de particularmente complicado, a não ser por vezes na questão da aderência ou da adesão, se quiserem, ao pavimento. Isso pode ser mais complicado uma por outra vez. Nota aqui também para Rui Muga, atleta do Clube Académico de Mugadouro, atleta que vem fazendo um bom percurso nas provas populares nos últimos anos e que de resto também ele se virou para a maratona com bastante sucesso, tendo corrido em Hamburgo no ano passado, em abril, fazendo 2 horas 27 minutos e 50 segundos, e depois sobretudo em Valência, a 20 de novembro, onde alcançou 2 horas 20 minutos e 17 segundos. Uma marca que o coloca como um dos melhores maratonistas portugueses da atualidade, sendo certo que o meio fundo português no lado masculino tem baixado bastante nos últimos anos. Nos últimos anos tem sido muito importante no meio fundo e fundo português este homem, Rui Pedro Silva, que se tinha atrasado de forma um pouco surpreendente, por volta dos 5 km, e que agora voltava a meter o prego a fundo para tentar chegar à frente e ainda entrar na discussão pelo resultado. Rui Pedro Silva, que vinha na companhia de Mikhail Lalev e de João Antunes, passa aqui pelo búlgaro. Rui Pedro, que voltou na Family Race da Maratona do Porto apenas com 11º lugar, mas no final do ano esteve em bom plano. Ganhou a São Silvestre do Porto a 18 de dezembro, ganhou a São Silvestre de Braga a 30 de dezembro. Aliás, feitos que são habituais em Rui Pedro Silva das corridas de término de cada ano civil. Depois, nos campeonatos nacionais de estrada, viria a estar durante muito tempo na compita por um lugar de topo, mas acabaria no 11º posto, aqui num resultado menos bom em relação ao esperado. Prova que Rui Pedro Silva já ganhou no passado. Carla Salomé Rocha conseguiu o seu primeiro grande triunfo no cross longo, precisamente na época passada, falando de triunfos importantes e estruturantes em termos do meio fundo português. Pela primeira vez, a vencer o cross longo nacional nas Azoteias a 13 de março. Ela que várias vezes havia sido já campeã nacional no cross curto, em 2013 e 2014, e tinha ficado outras vezes no pódio no cross mais longo. Uma atleta todo o terreno, que vale pela pista, pelo cross e pela estrada, como se vê. Doroteia Peixoto tem centrado toda a sua atividade fundamentalmente na estrada, onde vem de uma série de grandes resultados nas meias maratonas ao longo do ano de 2016. Na verdade, começando com o 5º lugar da Maratona de Sevilha, logo a seguir ao 2º na meia maratona de Viana do Castelo, viria a ganhar a meia maratona de Barcelos, a 3 de abril. Depois foi 4ª na meia do Douro Vinheteiro, na Régua, a 15 de maio, para acabar em 7º lugar na meia maratona Rock and Roll de Lisboa, 2 de outubro, e ir ganhar as meias do Algarve e de Macau, ainda no final do ano passado. De facto, uma grande campanha de Doroteia pelos 21 km e 97 metros. Quando aqui vemos também a disputa do lugar número 3 entre Elizabeth Lopes e Vanessa Carvalho. Elizabeth Lopes de verde claro e Vanessa Carvalho, mais baixinha, de vermelho. Vanessa Carvalho, que vem de um 10º lugar na meia maratona de Viana do Castelo, disputada a 22 de janeiro, neste corrente ano de 2017, e de um 5º lugar na São Silvestre de Braga e de um 9º na São Silvestre, também da cidade do Porto. Outra atleta hoje muito vista na distância da meia maratona. Passagem de novo junto a este emblemático edifício Primavera, no centro de Braga, quando José Moreira mantinha a liderança da prova, mas sentia lá atrás aproximar-se Rui Pedro Silva, na companhia do Nicodemos Biwot, caniano a marcar aquele que seria um dos favoritos para a prova. José Moreira, no entanto, ia dando boa conta de si, mantendo a liderança da competição. Um atleta que conseguiu o 9º lugar nos campeonatos mundiais de Berlim em 2009 na maratona, com o 2º tempo da sua carreira, 2 horas 14 minutos e 5 segundos, e em algumas provas feitas no Porto, José Moreira tem conseguido na maratona bons resultados. Foi 3º na última meia maratona, disputada a 6 de novembro, com 2 horas 16 minutos e 11 segundos, é o 5º melhor tempo da sua carreira, e já tinha sido 5º na maratona do Porto de 2013, com um resultado muito parecido, diferente para pior, apenas em 8 segundos. Já sozinho estava João Antunes, o atleta do Salvador do Campo, Antunes, que esteve presente nos recentes campeonatos nacionais de estrada, onde alcançou um lugar lógico para ele, 31º, depois de ter sido o 8º na São Silvestre de Braga. Agora a passagem de Paulo Mendes aos 10 km em 34 minutos e 3 segundos, atleta do Centro de Atletismo de Ceia, 53º nos campeonatos nacionais de estrada, que
se voltaram a disputar no cenário do Estádio Nacional no Jamor, a 14 de janeiro. Grupos iam ficando totalmente espalhados, a chuva ameaçava, mas ia dando algumas tréguas, e na frente feminina Carla Salomé Rocha passava em 35 minutos e 31 segundos, portanto num tempo suscetível de a aproximar do seu recorde pessoal, estabelecido na meia maratona de Ovar, com 74 minutos e 39 segundos, portanto a apontar para um resultado que poderia não ficar muito distante dessa marca, enquanto na perseguição de Doroteia Peixoto já estava quase 2 minutos para trás, e aqui vemos a manutenção praticamente sempre coladas, Vanessa Carvalho e Elizabeth Lopes. Vanessa Carvalho, que de resto tem participado em muitas provas de meia maratona ao longo desta temporada e do último ano civil. Ela foi quarta aqui em Braga o ano passado, na estreia desta meia maratona. Filomena Costa ganhou essa meia maratona de estreia na altura, depois de fazer uma larga campanha em provas de estrada a todos os níveis, e culminando com a presença na Maratona do Porto, a opção de estar na Maratona da Invicta para ser terceira classificada e não ser a melhor portuguesa, batida por Catarina Ribeiro numa parte final emocionante que rendeu tanto a Catarina como a Filomena Costa mínimos de presença nos campeonatos mundiais de atletismo a terem lugar este mês de agosto em Londres. Na frente masculina, José Moreira emergia definitivamente na frente da prova, ele que veio também de um resultado no Campeonato Nacional de Estrada que fica aquém das suas possibilidades e se calhar das suas expectativas. 12º lugar a 14 de janeiro em Oeiras, ou Lisboa, nos arredores de Lisboa, como se queira, depois desse tal terceiro lugar na Maratona do Porto e de outro terceiro na meia de Ovar, a 2 de outubro. José Moreira, que acabaria por estar também na meia maratona dos Campeonatos Europeus de Amsterdão, em estreia nessa distância para um Campeonato Europeu, acabando no 49º lugar. Não conseguiu ser olímpico, já que a Maratona de Hamburgo, em abril, lhe valeu uma desistência. Aqui ao aproximar do final da prova vamos vendo Rui Muga com Nicodemos Biwott e Rui Pedro Silva, aqui chuva forte à saída deste túnel com Biwott puxando por Rui Pedro Silva, que tinha aqui uma oportunidade de começar a pensar talvez na segunda posição. O José Moreira já estaria longe demais, Rui Muga tentando segurar-se, ainda com Bruno Silva também com alguma expectativa de um quarto lugar, e Carla Salomé Rocha ia podendo festejar com antecipação na companhia de Ricardo Valde uma fácil vitória em Braga. Uma vitória que traz certamente um dia foros de prestígio, quando a prova se consolidar ainda mais como uma das melhores em Portugal e das que tem certamente mais potencial, mas de facto também uma vitória que foi mais facilitada pelo facto de Filomena Costa não ter feito a prova a 100%. Filomena Costa, que obviamente está a carregar baterias para grandes objetivos nesta temporada de 2017. Para Carla Salomé, vamos ver se eles passam sobretudo e ainda pelos 10.000 metros no que respeita aos mundiais de agosto. Tudo indicia que sim, depois do 12º lugar no certame europeu e o 26º no olímpico, nesta distância, e também de um grande recorde pessoal de 32 minutos, 5 segundos e 82 centésimos, estabelecido em Londres a 21 de maio do ano passado. Para Doroteia Peixoto, as perspectivas da temporada, para além das provas populares, prendem-se, se calhar, eventualmente, com a tentativa de progressão na maratona, enquanto aqui vamos vendo um momento decisivo para o fecho do pódio. Elizabeth Lopes a escapar paulatinamente a Vanessa Carvalho. Elizabeth, que veio de um bom resultado na meia maratona de Viana do Castelo, 7º lugar, a 22 de janeiro deste ano. Conseguia distanciar a sua colega do Sporting de Braga de forma praticamente decisiva, tendo aqui no domingo 2 boas provas entre o fim do ano passado e o início deste, depois do 3º posto na São Silvestre de Braga, a presença em bom nível em Viana do Castelo. Vanessa Carvalho ficando atrás da Elizabeth na São Silvestre de Braga, procurava aqui inverter o resultado, mas a situação estava mais para a prevalência desta veterana, que já ultrapassou os 40 anos de idade e continua a correr em bom plano. Dos homens, entretanto, o 2º lugar ia decidir-se, agora via-se claramente apenas entre Nicodemos Biwott e Rui Pedro Silva, com o queniano bastante alto mesmo para o normal dos fundistas deste país, sobretudo aqueles que se envolvem nas distâncias mais longas, maratona e meia maratona. Já não falaremos nos 1500 metros e 800 metros, onde começam a aparecer muitos atletas do Quénia de grande envergadura física. E falando sobretudo de estatura física, já que o peso não poderá ser nunca demasiado para atletas dessas distâncias. Rui Pedro a agarrar-se aqui à hipótese de, afinal, arrancar qualquer coisa de interessante quanto à classificação nesta prova. José Moreira finalizava destacadíssimo, entretanto, com um triunfo de facto fácil e anunciado desde cedo em 67 minutos e 49 segundos. Lembrando que é um atleta que vale 28,01 aos 10.000 metros ao seu melhor, Rui Pedro Silva conseguiu impor-se na parte final Nicodemos Biwott,
terminando na segunda posição com 68 minutos e 32 segundos. Aqui o vemos, com chuva bastante sensível a cair na parte final da prova. Kenyan terceiro, com 68 minutos e 44 segundos. Para Rui Pedro acabou por ser uma compensação, sair ali daquela posição de quinto, sexto, para voltar a ficar no pódio, bastante esgotado neste final de prova, mas melhor estará para vir ao longo da presente época. Bruno Silva finalizava no quarto lugar, não muito longe do keniano Biwott, com 68 minutos e 48 segundos. Quinto foi Rui Muga, 68 minutos e 54 segundos. Depois Micael Alev do Sporting de Braga, 68 minutos e 55 segundos. Seguiram-se João Antunes, 71 minutos e 42 segundos. Paulo Mendes, oitavo, 71,57. Nono Oscar Mendes, 73,02. E décimo Bruno Carvalho, com 73 minutos e 13 segundos. Este é o resultado, 2 atletas do Sporting de Lisboa no pódio, 2 nortenhos do Sporting de Lisboa, que já foram ambos do Sport Lisboa Benfica. Uma daquelas pequenas curiosidades de que o atletismo nacional se vê constantemente envolvido. João Antunes na meta, como vimos falando, do sétimo lugar para o atleta do Salvador do Campo, aqui bastante afastado mesmo do Miguel Alev, o sexto, uma diferenciação para cima de 2 minutos, largamente para cima de 2 minutos entre esses dois fundistas. Paulo Mendes, do Centro de Atletismo de Ceia, finalizar então no oitavo lugar com 71 minutos e 57 segundos. Depois Oscar Mendes, do Liberdade Futebol Clube, e finalmente Bruno Carvalho, este terminando no fecho do top 10 com 73 minutos e 13 segundos. Daqui a pouco vamos ter No lado feminino, Carla Salomé Rocha fechava com uma vitória larga, em 75 minutos e 1 segundo, portanto a bem menos de 1 minuto do seu recorde pessoal. Portanto, a individual dominou a seu belo talento esta prova, depois de outras no pódio, como a São Silvestre do Porto, em que foi terceira, e o segundo lugar na São Silvestre da Amadora, isto seguindo-se a uma presença nos Campeonatos da Europa, em que foi mais uma vez a melhor portuguesa no cross, com o 21º lugar em Kia, no certame em que Carla Salomé já alcançou inclusive um 10º lugar. Portanto, aquela atleta de todo o terreno que vale em todas as múltiplas variantes do meio fundo e fundo. Na companhia de Manuel Mendes, Doroteia Peixoto terminava no segundo lugar, com 77 minutos e 58 segundos, a representar os Amigos da Montanha, clube de Barcelos, com vários desportos ligados à corrida, à bicicleta, e de facto um interessante clube que apoia aqui esta magnífica atleta nas provas populares em Portugal. Elizabeth Lopes a ficar no terceiro lugar, atleta do Núcleo de Atletismo das Taipas, 80 minutos e 11 segundos para a veterana. Depois Vanessa Carvalho do Sporting de Braga, ficando aqui a 19 segundos da sua rival mais direta para o dia em questão, 80 minutos e 30 segundos para a Vanessa Carvalho. Em ritmo quase de passeio, Filomena Costa tardaria 50 segundos, vem ali de azul celeste ao fundo, portanto, já com grande experiência em campeonatos de topo no que respeita a europeus e mundiais na distância da maratona, finalizou em ritmo de cruzeiro com 81 minutos e 20 segundos. Momentos de consagração, era a altura de recolher aos balneários e escapar um pouco ao frio e à chuva, enquanto ainda temos a chegada de Lucinda Moreiras, atleta de Amigos do Campo Redondo, finalizando em sexta com 85 minutos e 43 segundos. No cômputo global, a meia maratona de Braga estabeleceu novos recordes quanto a vencedores do lado masculino e feminino. A prova tem, como se disse, um grande potencial para crescer e espera-se que nos anos vindouros possam novos atletas de categoria nacional, pelo menos, estar aqui presentes, baixando certamente estes resultados que são prometedores, mas que têm ainda uma larga margem de progressão. É sempre bom vencer, estou muito feliz por ter conseguido aqui o primeiro lugar. Foi uma prova bastante difícil porque o tempo a partir dos 10 km acabou por não ajudar muito, começou a chover, o frio também era intenso e acabou por prejudicar um bocadinho, mas estou feliz por ter batido o recorde da corrida e estou feliz por ter sido o campeão da meia maratona este ano. E está feliz pelo tempo obtido pela marca? Sim, não é que seja um grande tempo, mas derivado ao clima, ao tempo que estava, acho que sim, acho que foi um tempo bastante bom e tenho que esperar para o ano o tempo ajude e que eu possa vir aqui novamente e conseguir bater com a prova com uma margem maior. E partilhar o pódio com o seu colega de clube? É bastante bom, fiquei muito feliz por o Rui ter ficado segundo, sabia que ele seria um grande adversário meu, podia ganhar ele, fiquei feliz por ter vencido, como é óbvio, mas estou contente também por ele ter sido segundo, muito contente mesmo. Hoje foi um pouco mais calma, não vinha muito com o intuito de entrar
para competir, vinha mais para fazer uma corrida mais controlada, e foi o que aconteceu. Eu nunca fui ao choque, fui sempre num ritmo calmo e na parte final ainda conseguia fazer alguma recuperação, o que me deu ainda para chegar ainda à segunda posição. Como é que vê a vitória do seu colega de equipa? Desde o início viu-se que era o atleta mais forte e eu que vinha mais cá atrás um pouco, vi quando ele ataca que foi-se logo embora e ninguém conseguiu com ele, e foi uma boa vitória para ele. Foi bom, foi ótimo, quando é primeiro é sempre bom. Não, mas foi bom, é um percurso plano, torna-se mais fácil de correr em relação ao ano passado. Uma 15 para mim já é ótimo, dá boas perspectivas para os objetivos futuros, e como eu não tenho também muita experiência em meias maratonas, para mim foi muito bom. Primeira corrida do ano, preparar o resto da época? É, exatamente, funciona também um bocado assim. Começar o ano com uma meia maratona destas e num sítio bonito como é Braga, que a mim me diz muito, que eu também costumo treinar aqui, por isso é motivador, por isso vamos ver o que aí vem. Foi difícil, está a chover e está frio, mas correu bem, gostei. Primeira meia maratona? Não, é a segunda, a primeira foi no ano passado, esta foi a segunda. Para o ano é uma terceira? Talvez, sim, sim. Correu bem, tirando a parte da chuva, que nós tivemos que acelerar um bocadinho o passo para conseguirmos chegar mais depressa, e então com criança pequenina torna-se mais complicado, mas foi muito engraçado. Estive prestes a bater o meu recorde pessoal, que foi ao mês passado, na meia maratona de Viana, com 31,08. Fiz um 31,58, lá está, como tinha dito a última vez, quem tem fibromialgia é mais uma grande vitória. Como é que correu? Muito bem. É a primeira meia maratona? É a terceira. Já não quero outra coisa. É verdade, isto agora é até morrer. Sim, nós gostamos de caminhar, mas nada de caminhadas assim. O marido é que faz as meias maratonas. Desta vez viemos também nós fazer a caminhada. Com a criançada toda? Com a criançada toda, com as duas. O que gostaste assim mais? De ganhar a medalha. Estou em preparação para a Maratona de Paris, tenho que ter um bocadinho de cuidado. Então aqui um aquecimento em Braga. Exatamente, é um treininho para ajudar. Que eu em abril vou fazer a Maratona de Paris, se Deus quiser. Então não é a sua primeira meia maratona? Ai não, já fiz muitas. Já fiz, umas 20. É que eu antes pesava quase 100 quilos e agora peso bem menos. E a corrida ajuda. Por isso, quem for gordinho começa a correr que vale a pena. Vicia, custa muito ao início, mas depois vicia. Depois não queremos outra coisa. Como é que correu? Correu bem, fiz 1h35. Era o teu objetivo? É muito melhor, eu não sou atleta, corro uma vez por semana e é muito bom para mim. Esta parte final aqui da prova melhorou substancialmente em relação ao ano passado, porque o ano passado, ali no quilómetro 12, era difícil, mas este ano correu mal por uma razão, é que o vento ali a seguir à Grundig estava a vento contra. Pronto, não mandaram pôr ali uma cortina para parar o vento, portanto nós temos que apanhar o trajeto melhorou. Pode transmitir isso ao Sr. Jorge Teixeira, mas estamos de acordo com este trajeto que é mais concentrado com uma meia maratona. O Sr. Jorge Teixeira sabe organizar muito bem, não há como ele. Não há como ele. Estamos agora com o pódio dos patrocinadores, neste caso com a presença de Ricardo Rio, Presidente da Câmara Municipal de Braga, com Jorge Teixeira da RAN Porto. Aqui a presença de Paulo Trigo, representante da Caravela Seguros, um dos mais importantes patrocinadores do evento. Depois, a chegada de Carlos Salomé Rocha, obviamente contente, trata que tem ainda uma larga caminhada pela frente em termos de especialização em distâncias mais longas, mas que para já as vai fazer muito bem, como foi o caso desta vitória em Braga, em condições longe de ótimas e sem grande concorrência do lado feminino, como é evidente. Teve acompanhantes masculinos, mas ganhou com grande vantagem de quase 3 minutos sobre a Doroteia Peixoto, que fica, portanto, no segundo lugar do pódio, enquanto Elizabeth Lopes fechava este mesmo pódio no terceiro lugar. Nos homens, José Moreira a voltar a uma vitória nas meias maratonas, ele que participa em variedíssimas das mais importantes todos os anos, incluindo nas de Lisboa. José Moreira aqui, em representação do Sporting Clube Portugal, a ser agraciado por Salmeiro Araújo com este montante simbólico da sua vitória na competição. Rui Pedro Silva, segundo lugar, que esteve para não ser, mas mérito deste também já veterano fundista português, dos mais completos dos últimos tempos, a chegar ao segundo lugar. E depois
um veterano também, vindo aqui a Braga para competir, Nicodemos Bilotucânia, na terceira posição. Contra a chuva, contra o vento, mas a verdade é que a participação continua a crescer. Braga continua a acolher grandes iniciativas desportivas, a Run Porto continua a ser um extraordinário parceiro e uma organização excelente e obviamente que isso nos leva àquilo que é o resultado final. Muita gente na rua, muita gente a participar, alguma gente a assistir e obviamente todos a serem satisfeitos. E não é o Presidente fica atrás da Secretária, também veio. Também vim hoje para um percurso mais curto, mas com o compromisso já assumido no próximo ano engrossar a lista dos participantes na meia maratona. Digamos assim, desta intempérie que hoje se fez cair aqui sobre Braga, sobretudo a caminhada teve de facto menos gente, as pessoas para caminhar não saíram de casa, tivemos menos umas centenas de pessoas, mas na corrida estavam cá todos e portanto nós estamos bastante satisfeitos com isso. Este percurso é diferente do ano passado, houve muita gente que nos disse que está muito melhor, foi o vosso objetivo? O objetivo não só era melhorar o percurso, e exatamente isso, para procurar que as opiniões das pessoas fossem de facto essas, em que o percurso estava muito melhor, e está de facto, e é um percurso que nos dá indicações de que com bom tempo, com bons atletas, como nós também tivemos aqui hoje, aliás hoje bateu-se aqui os recordes do percurso, e portanto com bons atletas naturalmente que viremos a fazer certamente grandes marcas aqui em Braga, portanto é preciso ter calma, saber esperar. A meia maratona de Braga tem 2 anos, é uma criança, é um bebê que está a começar a andar, digamos assim, e certamente daqui a 3, 4, 5 anos, quando ela começar a ter de facto aquela tradição, e Braga nesse aspecto está de parabéns. Está de parabéns porque de facto Braga há 4 anos atrás não tinha realmente, com exceção da São Silvestre, que era um evento já muito antigo, não tinham estes eventos que nós organizamos e portanto está de parabéns porque de facto passou a ter 3 grandes momentos na cidade e eu, sobretudo, tenho que agradecer muitíssimo ao Presidente da Câmara de Braga, à Vereadora da Câmara de Braga, portanto, no primeiro caso ao Dr. Ricardo Rio e à Professora Sameiro, por acreditarem em nós e de alguma maneira entregarem-nos as ruas para nós organizarmos este tipo de eventos. Ficava assim terminada a segunda edição da Meia Maratona de Braga. Portugal vai tendo várias meias maratonas, algumas são bastante novas no panorama competitivo, esta de facto uma das mais juvenis, mas com um grande potencial de crescimento, uma boa participação tendo em conta de facto o dia difícil que se fez sentir em Braga e no norte do país em geral. Essa possibilidade de progresso evidente tanto no número de participantes e sobretudo na vertente mais popular, a da caminhada, que foi a mais afetada pela chuva desta vez, e também a progressão em termos de resultados cronométricos. Para já, recordes da prova foram estabelecidos, atletas consagrados ganharam, para o ano haverá mais, só com a certeza de que a prova irá ter lugar desta feita em março, mas aguarda-se certamente pela progressão da Meia Maratona de Braga e espera-se com melhores condições climatéricas.